Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Para quem está acompanhando aí essa série de resolução de exercícios, estamos aí resolvendo o livro Um Curso de Cálculo, volume 1 do Guidorize. Estamos na seção 1.2 e iremos agora para o exercício de número 10. Bom, antes de iniciar, se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver sozinho, tá? Mas vamos tentar aí fazer um passo a passo e mostrar que existem algumas maneiras, né? Diversas maneiras de você resolver isso aqui, contanto que seja didático para você compreender do jeito que você quiser, é bastante válido, tá? O importante é que você aprenda. Então, olha só, questão número 10 fala assim: utilizando o exercício 9, fatório o polinômio do segundo grau dado. Então, a gente tem vários itens aí, com polinômios do segundo grau. Ele quer que a gente fatore esse polinômio conforme o exercício anterior, tá? Se você não viu o exercício anterior, eu vou retornar a página aqui, para você se recordar o que ele quer dizer com aquilo ali. Olha só, essa parte que eu vou destacar aqui para você em verde, é exatamente o que ele quer que a gente faça, tá bom? Então, foi dado um polinômio, e aí ele quer que a gente, a partir desse polinômio, a gente consiga fatorar ele como o coeficiente ali do número que acompanha, o coeficiente do x ao quadrado, multiplicado por x menos uma das raízes, que multiplica x menos a outra raiz. Tá bom? Lembrando que aqui está a forma padrão, né? Vamos dizer assim, esse sinal negativo. Mas se acontecer, por exemplo, do nosso x1 for negativo, a gente faz o jogo de sinal e esse cara fica positivo. Né? A mesma coisa vale para cá. Tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar aí nosso item A. Então, existem algumas maneiras da gente fazer isso aqui. Tá? Vamos fazer de um jeito mais, primeiro, um jeito bem detalhado, e aí depois a gente vai avançando com maneiras mais rápidas, né? Que te auxilia aí a resolver de um jeito bem mais ágil. Então, minha sugestão, se você está iniciando agora esses estudos, para você ter um pouquinho mais de prática, faça o seguinte: vamos lembrar, né, deixar aqui no cantinho a nossa expressão, né, o nosso polinômio do segundo grau, qual é a cara dele, né? Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esses caras que acompanham o x ao quadrado, o x e o independente, tem que saber quem são, né? Então, ó, o nosso a, quem acompanha o x ao quadrado, 1. O nosso b, quem acompanha o x, é o menos 3. E o nosso c é o cara que está sozinho. C é 2. Beleza? Então, nosso objetivo é escrever esse nosso polinômio de forma fatorada da seguinte maneira: ax menos x1 que multiplica x menos x2. Então, nosso intuito agora é descobrir quem é x1 e quem é x2, que são exatamente as raízes desse nosso polinômio, tá bom? E aí, para a gente fazer isso, a gente tem várias maneiras, né? A mais clássica é a forma de Bhaskara, né? A gente já pode ir até de forma direta, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte, o nosso delta, vamos pelo nosso delta. Você sabe que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado, né, é menos 3 ao quadrado, coloca entre parênteses, né, já que é um número negativo, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Então, menos 3 ao quadrado, 9. E aqui eu tenho 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Então, o nosso delta é igual a 1. Beleza. Se o nosso delta é 1, as nossas raízes, né? Olha só, o x1, a gente já pode escrever ele aqui. O nosso x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Beleza? Resolvendo isso, eu tenho o nosso b é menos 3, mas eu tenho menos do sinal da fórmula, né? Então, menos 3 mais raiz de 1 dividido por 2 vezes o a. E o nosso a é 1. Então, 2 vezes 1. Então, o nosso x1 é igual a... Nosso x1 é igual a menos 3, fica 3 positivo. Raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, aqui eu tenho 3 mais 1, 4.
4 dividido por 2, 2. Bom, o nosso x2, esse cara aqui, ó, é o mesmo, né? Só muda o sinal. Então, menos b menos raiz de delta. Estou escrevendo aqui para te lembrar, tá? Dividido por 2 vezes a. Então, menos, o nosso b é menos 3, menos raiz de 1, isso dividido por 2 vezes 1. Nosso x2 é 3 lá em cima, menos raiz quadrada de 1, 1. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, 3 menos 1, 2. 2 dividido para 2, 1. Portanto, nosso x1 é 2 e o nosso x2 é 1. Então, nós concluímos o seguinte, que essa nossa expressão, né, x ao quadrado menos 3x mais 2, nós podemos fatorar ela dessa maneira, né? O nosso a, só que o nosso a é 1, né? Vai ficar 1 vezes o parênteses, mas como é 1, não vou colocar, tá? Então, abre parênteses, x menos o x1. x1 é 2, então x menos 2. Que multiplica x menos o x2, e o x2 é 1. Então, tá lá. Nossa expressão fatorada de forma bem detalhada, né? Utilizando aí a nossa fórmula de Bhaskara. Fechou? Então, item A resolvido. Vamos agora para o item B. Bom, nesse item B, vou utilizar uma outra estratégia. Tá? Uma outra estratégia, entre aspas, né? Porque, na verdade, a gente está sempre utilizando as mesmas ferramentas, só que de maneiras distintas. Né? A ferramenta que eu vou utilizar é a seguinte. Bom, eu preciso descobrir... É interessante você deixar destacado aqui quem é o seu A, né? O A é o número que acompanha o x ao quadrado, tá? E aí eu preciso descobrir o seguinte, olha só. Lembrando que a nossa expressão fatorada tem que ficar assim. x2, certo? Então eu preciso descobrir o x1 e o x2. Mas você sabe o seguinte, que se você somar essas duas raízes, melhor, antes disso, vamos detalhar mais uma vez o b e o c também, tá? Para ficar claro. Pra você não se confundir. O b é menos 1, ou seja, o número que acompanha x, e o c é menos 2, é o número que é o independente, né? O termo independente. Você sabe o seguinte, que das outras questões, né? Se você somar as duas raízes, o resultado tem que dar menos b sobre a. Então, vamos fazer isso, tá? Olha só, x1 não sei quem é, x2 eu também não sei quem é, mas eu sei quem é o b e quem é o a. O b é menos 1 e o a é 1. Então, isso aqui dá 1, né? Menos com menos 1, mais 1. 1 dividido por 1 dá 1. Eu sei também o seguinte, que se eu multiplicar as duas raízes, eu tem que dar c sobre a. Só que o nosso c é menos 2 e o nosso a é 1. Então, o resultado tem que dar menos 2. Então, você pode pensar a famosa soma e produto. Né? Olha só, que números, né? Que números são esses? Tais que, se você somar os dois, o resultado vai dar 1. E se você multiplicar os dois, o resultado vai dar menos 2. Tá? Que números são esses? Bom, aí a gente pode ir tentando, né? Vamos testando alguns valores, mas valores que façam sentido, tá? Então, por exemplo, vamos começar pelo produto, né? Um produto simples, né? Com números inteiros, que faça com que dê menos 2, eu poderia pensar assim. Poderia pensar que o meu x1 vale 2 e que o meu x2 vale menos 1, por exemplo. Isso deu menos 2, né? Uma tentativa, tá bom? Conforme você vai fazendo isso, você vai ganhando uma prática que começa a enxergar de forma mais fácil, tá? De forma mais rápida, tá bom? Mas, ó, se estiver sentindo dificuldade por esse método, retorna ao método anterior, que não tem erro, tá? Então, beleza. 2 vezes menos 1 realmente dá menos 2. Então, agora, vou até colocar de outra cor aqui, a gente ir deixando em destaque, né? Então, ó, eu escolhi aqui testar com 2 vezes menos 1. Isso realmente deu menos 2. Agora vamos na soma. 2 mais menos 1. Bom, mais com menos aqui fica menos, então fica 2 menos 1, que realmente dá 1. Né? Então,
Olha lá, o nosso x1, o nosso x2 são exatamente esses dois carinhas aí, tá? 2 e menos 1. Então, vamos agora escrever da forma fatorada, né, o nosso polinômio. Então, o nosso x ao quadrado menos x menos 2 é igual a... Bom, é o a que multiplica, né, mas o a é 1, então não vou colocar, tá? X menos o x1. Nosso x1, eu chamei aqui de 2, né? Então, aqui é 2, que multiplica x menos o x2. Mas o x2 é menos 1, né? Então, ao invés de você colocar aqui menos, enfim, colocar um outro parênteses ou colocar colchete parênteses, já faço o jogo de sinal, tá? Olha só, se o x2 é menos 1, então vai ficar esse menos com o menos do menos 1, então vai ficar mais 1. Tá bom? Então tá lá, mais uma expressão aí escrita da forma fatorada. E se você quiser ter certeza que realmente está certo, então você faz a distributiva, né? Então, ó, só fazendo a distributiva de forma bem rápida. X vezes x, x ao quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 2, tá lá. E agora a gente faz assim, ó, o x vezes 1 dá x. Menos 2 vezes x, menos 2x. O menos 2x com o x realmente vai dar menos x, tá bom? Então, realmente, essa é a forma correta fatorada aí do nosso polinômio. Tudo bem? Então, beleza. Finalizamos aí o item C. Vamos agora para... Perdão, finalizamos agora o item B. Vamos agora para o item C. O item C, temos o seguinte, x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu vou começar separando aqui os nossos coeficientes, tá? Então, ó, o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é quem está sozinho. É sempre interessante você fazer isso só por questão de evitar cometer algum erro, né? Então, quanto mais detalhado você fizer, né, melhor para você, tá? E aí, lembrando, agora você utiliza o artifício que você quiser para resolver isso aqui, para fatorar, tá? Eu vou seguir a mesma lógica que acabamos de fazer, que a gente conhece também como soma e produto, tá? Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso escrever a minha expressão desse jeito, né? Ax menos x1, que multiplica x menos x2. Então, eu preciso encontrar o x1 menos x1, perdão, o x1 e o x2, que são as raízes, tá? Mas eu sei o seguinte, que se eu somar as duas, isso aqui tem que dar menos b sobre a, tá bom? Então, menos b é menos b. Só que, perdão, nosso b é menos 2, né? Então, fica menos menos 2 e o nosso a é 1. Então, tá lá. Tá bom? Só que menos com menos 2, isso dá mais 2. Então, fica 2 positivo. E x1 vezes x2, ou seja, produto das raízes, tem que dar c sobre a. O nosso c é 1 e o nosso a é 1 também. Então, o resultado aqui tem que dar 1. Tá? Bom, vamos... Pelo produto é mais simples, tá? Então, o meu conselho, minha sugestão é você começar por aqui. Obviamente que eu estou fazendo de forma detalhada, né? Mas você já poderia até fazer de cabeça, né? Então, ó, menos b sobre a, esse cara sobre esse, né? Enfim. Vamos testar. O meu teste que eu acho mais ok é o produto, como eu disse. Então, para dar 1, vamos pensar primeiro nos inteiros mais fáceis, né? Mais simples. Eu sugeriria 1 e 1, né? Só sugeriria 1 e 1. E 1 vezes 1 dá 1. Beleza, faz sentido. Agora vamos observar aqui. E 1 mais 1? 1 mais 1 realmente é 2. Então, essa nossa aposta está correta. Tá? Então, realmente, o nosso x1 é 1 e o nosso x2 também é 1. Qual é a conclusão disso? Né? Talvez você que já está afiado, já conseguiria observar que esse cara aqui é um quadrado perfeito. Né? Um produto notável, é o resultado de um produto notável. Que produto notável seria esse? Bom, se as raízes aqui são iguais, eu posso escrever esse cara assim, ó, x, ou melhor, vamos seguir a lógica do que eu já mostrei até o momento, que você vai entender onde eu quero chegar. Tá? Então, tá aqui nossas raízes, vamos escrever aquele nosso polinômio da forma fatorada. Então, esse cara mais 1 é igual a, só que o a é 1, então eu vou deixar, não vou escrever, tá? Então, x menos a primeira raiz, menos 1, multiplica x menos a segunda raiz, que também é 1, tá? Só que olha só, são termos iguais, né? Se são termos iguais, eu posso escrever esse cara assim, ó, x menos 1 ao quadrado, tá?
Que é isso? O produto notável, né? O quadrado da diferença, o quadrado perfeito, tá? Então, às vezes, quando você tem uma certa prática, você já começa a observar esse tipo de coisa, tá bom? E aí, o exercício pedido da forma fatorada, então, ao meu ver, seria o ideal, talvez, escrever dessa maneira, né? Tá realmente fatorada em termos de o mínimo possível, né? De equações do primeiro grau, tá bom? Esse aqui só seria uma curiosidade, fechou? Então tá lá, item C resolvido com sucesso. Tá? Vamos agora para o item D. No item D, a gente finaliza. Bom, o item D eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9. Olha só, talvez, se você já está acostumado com isso aqui, já conseguiu observar que esse cara também é um quadrado perfeito. Olha só, o que que eu teria que ter, por exemplo, x menos alguém ao quadrado. Quem teria que aparecer aqui para que esse cara seja 9? Teria que ser raiz de 9, né? Teria que ser um número que ao quadrado resulta em 9. Né? Então aqui, talvez você já conseguiria ver que é esse cara, né? 3. Vamos ver se dá certo? Olha só, o quadrado do primeiro, aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, a gente já poderia fazer de forma bem direta aqui, ó, a forma fatorada, né? O mínimo possível, né? Os menores fatores seria x menos 3 que multiplica x menos 3, tá bom? Então, aqui a gente conseguiria resolver isso de forma bem mais rápida, tá? Mas vamos lá. Você ainda tem dúvidas, né, sobre isso, então vamos fazer um passo a passo, tá bom? Eu vou deixar aqui do ladinho só para a questão de caso você queira usar aí como você estudar depois. Mas vamos resolver da maneira como a gente tem resolvido, tá? Então, vamos separar os coeficientes. O coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado. O B, quem acompanha o x. E o C é o independente, quem está sozinho. E aí, você pode usar a forma de base para seguir pela ideia da soma do produto, né? Você já sabe, já fizemos várias vezes, que se você somar as duas raízes, isso tem que dar menos b sobre a. Mas b é menos 6, então aqui vai ficar menos 6 dividido por a, que é 1. Isso dá 6. E se você multiplicar as duas raízes, tem que dar c sobre a. O nosso c é 9, o nosso a é 1. Então, o resultado aqui dá 9. Tá? Então, os números mais simples, bom, meio que a gente está sendo influenciado pelo que está escrito aqui, né? Mas vamos dizer que se não soubesse, né? Então, os inteiros, né? Os maiores inteiros aí, pensando de maneira que dê 9, né? Seria 3, né? 3 vezes 3 ou menos 3 vezes menos 3, tá? Mas eu inicio pensando primeiro pelos positivos, né? Já que o produto aqui deu positivo, então vamos colocar 3 e 3. Realmente, né? Obviamente, claramente, uns 3 vezes 3 dá 9. E tinha que ser positivo realmente, por quê? Porque na hora da soma, tem que dar um número positivo também, tá? Então você observa esse pequeno detalhe. Se você colocasse negativo aqui, beleza, né? Daria 9. Mas você teria que observar o cara que está em cima também. Como deu positivo, isso tem que acontecer. Tá? Então, portanto, escrevendo aí da forma que já fizemos até, né? Mas, vamos fingir que a gente não fez. O nosso polinômio menos 6x mais 9 é igual ao a, que é 1, então não vou colocar, que multiplica x menos o x1. O x1 aqui, ó, é 3. E o x2 também é 3, né? Então, 3 e 3, tá? Lembrando que, como é um quadrado perfeito, né? Um produto notável, você poderia escrever dessa maneira também, tá? Mas, como eu disse, no item anterior, acredito que o gabarito aí gostaria que a gente fizesse de forma bem, o mínimo possível, né? O produto aí das menores, as equações de menores índices, né? Então, beleza. É isso, pessoal. Espero que você tenha curtido aí, que você tenha aprendido. Tá? Acompanhe aí os próximos vídeos que a gente vai seguir com os itens dessa questão. Essa questão, se eu não me engano, vai até o item J. Parou aqui no item D. E aí,
deixa o like, comenta alguma coisa aí que você acha que pode melhorar, ou se você tiver alguma dúvida, tá? Vai ajudar bastante aí para a gente melhorar a qualidade dos vídeos para os próximos, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.